Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço que você leve juntamente comigo agora, neste momento, uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor meu Deus, te louvamos e te agradecemos porque até aqui nos tem ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos, porque podemos desfrutar de mais um dia de vida. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, e te pedimos que o Senhor seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o Senhor esteja acampando teus anjos ao redor da nossa vida, nos livrando de todo mal. A tua palavra diz que a cada dia basta o seu mal. A ti pertence, Senhor, o nosso futuro, Pai. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, através do teu Espírito Santo, guiando os nossos passos, Pai, nos direcionando pelo caminho certo, nos desviando, Senhor, do caminho do mal e nos direcionando para o foco, que é o Senhor Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, ministra a tua palavra aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Paizinho. E eu te peço que o Senhor esteja tocando em cada vida que vai ouvir essa mensagem. Senhor, que cada pessoa possa ser tocada de forma sobrenatural, que cada pessoa possa sentir o teu amor, que cada pessoa possa sentir a paz que excede todo entendimento, que vem de ti, que cada pessoa que esteja triste possa sentir a alegria completa, que só vem de ti, Senhor Jesus, que só vem do teu Espírito Santo, Paizinho. E que aqueles que possam estar enfermos, Pai, que o Senhor venha ministrar a sua cura. Que aqueles que estão aprisionados e cativos, que o Senhor venha libertar. Porque a libertação vem do Senhor Jesus. Paizinho amado, fica conosco nesta manhã, fica conosco nesse dia, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, ministrando aos nossos corações a tua palavra e o teu amor, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos estar meditando no Evangelho de João, no capítulo 18. Jesus é preso no Getsemane. Vamos lá então, no versículo 1 diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Então, após as últimas instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ele sai então com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu? E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui no Evangelho de João, João ele é muito sucinto e ele não descreve a passagem que Jesus estava ali no Getsemane, em que ele ora, em que ele sente uma opressão muito grande, em que ele se sente verdadeiramente. Jesus, ele venceu, foi no Getsemane. Foi ali que o Senhor Jesus venceu a maior pressão que ele teve sobre a vida dele, em que ele chegou a pedir para Deus que passasse aquele cálice, se assim fosse possível. De tamanha era a pressão a qual o Senhor Jesus passou. Então o Senhor Jesus venceu no Getsemane. Na cruz ele concretizou o que ele veio fazer, mas foi no Getsemane aonde o Senhor venceu.
a maior luta que ele passou ali com Satanás e a maior pressão que ele passou naquele lugar, naquele jardim. Então, João, ali, nessa passagem aqui, no capítulo 18, João já descreve ali a parte em que Jesus ali ele já foi, em que os soldados já vieram ali juntamente com Judas para prender a Jesus. E Jesus se adiantou dizendo: a quem buscais? Mas antes que isso acontecesse, ele estava ali no Getsêmani e por 3 vezes ele orou e pediu para Deus que, se pudesse, ele passasse aquele cálice, mas que, se não fosse possível, que se cumprisse não a vontade dele, mas a vontade do Senhor Deus. E o Getsêmani era um jardim onde era realizado a prensa das azeitonas, porque no jardim do Getsêmani havia muitas oliveiras e ali havia prensas, aonde as azeitonas eram prensadas para produzir o azeite ou óleo, ao qual era muito utilizado na época do Senhor Jesus. O óleo ele tinha muitas finalidades. E ali Jesus estava num local propício, onde Jesus verdadeiramente se sentiu prensado como uma azeitona, para cumprir o propósito ao qual ele veio ao mundo. Mas ali Jesus, como homem, ele sofreu, ele sentiu dor, e a pressão foi tão grande que lá em Lucas escreve que ele chegou a suar sangue, um fenômeno raro chamado hematidrose, aonde a pressão nos vasos sanguíneos é tão grande, nos vasos sanguíneos abaixo das glândulas sudoríparas, que os vasos eles se rompem e a pessoa verdadeiramente sua sangue. É um fenômeno raríssimo. Então vocês podem imaginar qual foi a pressão que o Senhor Jesus estava passando ali naquele jardim, minutos antes, que antecederam a chegada dos soldados e de Judas ali para prender a Jesus. Então, João não descreve essa passagem, mas os demais evangelhos descrevem essa passagem onde Jesus estava no jardim. Aqui João só descreve a hora em que os soldados chegam com Judas para prender a Jesus. Mas os demais evangelhos, eles descrevem todo o momento antes em que Jesus estava ali no Getsêmani, em que ele orou por 3 vezes e os discípulos ali dormiram, em que ele pediu para que Deus passasse aquele cálice, se fosse possível, mas que se não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E aqui João já descreve a passagem em que Jesus estava ali, em que os soldados já chegaram para o prendê-lo juntamente com Judas Iscariotes. E Jesus diz ali, se adianta e diz: sou eu, e Judas que o traí estava com ele. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então ali Jesus ele não foi preso, porque ali quando Jesus falou sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Tamanho era o poder e a unção que estava na vida do Senhor Jesus, em que os soldados eles recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João descreve aqui o nome do servo, ao qual Pedro cortou a orelha com a espada. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então aqui também não descreve, mas Jesus ainda curou esse servo que teve a orelha cortada. Antes dele ali, ele se entregou, ele não foi preso, ele verdadeiramente se entregou, porque ali eles não suportaram a glória e a presença quando Jesus falou: eu sou eu.
os servos ali do sumo sacerdote, os que demais estavam ali com eles, caíram ao chão. Então Jesus ele não foi preso, ele se entregou àqueles homens naquele momento. E antes dele se entregar ainda, esse servo chamado Malco, ao qual Pedro cortou a orelha, Jesus ainda ali operou mais um milagre. Jesus colocou a orelha dele e ali esse servo ele foi curado ali. A orelha que havia sido cortada foi restituída ali pelas mãos do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ali naquele momento restaurou, restituiu aquela orelha que havia sido cortada. O Senhor recolocou ali e restituiu a orelha desse servo antes dele se entregar ali, né? Antes dele ser preso ali para ir até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Amém? Então, Jesus aqui, ele quer nos deixar através dessa mensagem que ele verdadeiramente se entregou. Ele verdadeiramente ali, ele cumpriu o propósito ao qual ele veio e ele se entregou. Verdadeiramente aqui ele se entregou. A própria palavra ela diz que ele se entregou por mim e por você. E antes dele se entregar, ele ainda operou mais um milagre ali, restituindo a orelha daquele servo ao qual veio ali para prendê-lo. E ele ainda operou a cura ali, naquele momento, antes dele se entregar ali para aqueles homens para ser levado. Então, que você possa verdadeiramente meditar nessa passagem, entender que Jesus, ele se entregou por mim e por você. Que ele ali no jardim do Getsêmani foram as piores horas, os piores momentos que ele passou. E ali ele não sofreu como Deus. Ali ele estava 100% homem. Ele sofreu como homem. Ele teve medo. Ele passou momentos de aflições naquele jardim, ao qual aqui o Evangelho de João não descreve, mas os demais evangelhos descrevem com maior propriedade todos os momentos em que Jesus passou ali naquele jardim do Getsêmani, orando, pedindo para que os seus discípulos orassem com ele. Os discípulos não conseguiram, adormeceram e Jesus ali lutou sozinho. Jesus ali lutou com o inimigo. Tamanha foi a pressão que estava sobre a vida do Senhor Jesus como homem, não como Deus. Porque ali Jesus estava 100% homem. Então ele sofreu muito mais. Ele suportou aquilo que eu e você com certeza não suportaríamos. Mas ali Jesus, sendo 100% homem, ele suportou o medo, ele suportou a dor, ele suportou uma pressão tamanha que ele chegou a suar sangue. E ele venceu no Getsêmani. Ali Jesus venceu. Ali Jesus se entregou por mim e por você. Na cruz ele concretizou, mas foi no Getsêmani aonde Jesus venceu. A maior luta que ele tinha que enfrentar como homem, ele venceu. Ele se entregou por amor a mim e a você. E ainda antes dele ser levado, ele ainda operou ali mais um milagre, restituindo ali a orelha daquele servo que havia sido cortada. Amém? Em nome de Jesus, então, que você possa entender e meditar nessa mensagem de hoje, O quão grande foi o amor do Senhor Jesus por mim e por você. O quanto ele sofreu como homem. Momentos antes, já ele sofreu muito ali, sendo 100% homem e se entregando por amor a mim e a você. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado, que o Eterno te abençoe. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.